História. Fatos que marcaram momentos, povos e gerações. Fatos que se gravam. Fatos que nós sempre esquecemos. Um povo sem história é mais do que um povo sem passado, um povo sem presente e também sem futuro. Se você não sabe de onde veio, como sabe para onde vai? Se você não sabe quem você foi, como sabe quem você é? O programa em questão foi criado justamente para refrescar a nossa memória. Aqui você vai ver fatos que marcaram a história do Brasil e do mundo. Mais do que isso, aqui vamos discutir o ontem e o hoje, trazendo para agora discussões que já vêm de muito tempo. Aqui vamos convidar você a lembrar e pensar. Eu sou Marcelo Nascimento, sejam bem-vindos. O programa de hoje é para você que não desapareceu em 68 só porque não era nascido. Ditadura, repressão, censura, silêncio. Hoje essas palavras soam como um exagero, ou como um discurso pronto de algum adolescente rebelde. Mas há alguns anos atrás, elas faziam sentido, e muito. A ditadura militar é um dos períodos mais negros da história do país, com prisões, torturas, morte e, acima de tudo, silêncio. Muitos fatos marcantes ilustram estes anos que são motivo de orgulho para todos nós. Mas talvez nenhum sirva como exemplo tão lapidar quanto aquele que ocorreu no dia 13 de dezembro de 67, quando foi editado o Ato Institucional número 5. O período que vai de 1964 a 1985 é um dos mais vergonhosos da história do Brasil. Durante 21 anos, os militares e seus aliados assumiram o controle do país, instalando um regime autoritário, repressor e desumano. Nenhum ato ilustrou tão claramente a brutalidade desse regime quanto a edição do Ato Institucional número 5. Terrorista de merda! Para, porra! Tô perdendo a paciência! No dia 13 de dezembro de 1967, com as Forças Armadas e a Polícia de prontidão, o governo fechou o Congresso e editou o AI-5, dando amplos poderes ao Executivo, limitando direitos individuais e suspendendo o habeas corpus. A partir do AI-5, a presidência voltou a poder cassar mandatos e direitos políticos. A partir do AI-5, o governo provou aos cidadãos que seus direitos individuais e suas opiniões não valiam nada. Absolutamente nada. Procedimento é o de sempre, Tião. Pois é, houve uma época em que era proibido pensar nesse país. Hoje, por outro lado, nós deixamos de pensar não por medo, mas porque cansa. Será? Talvez nós tenhamos herdado um trauma desses anos dourados da nossa história, ou talvez os donos desse país tenham aprendido a agir com um pouco mais de sutileza. Já disse Orwell que o grande crime contra o Estado nasce do ato de pensar. Logo, num país onde ninguém pensa. Mas a censura é coisa do passado. Hoje o Brasil é uma democracia, onde cada cidadão é livre. Livre para expor suas opiniões, livre para ir onde bem entender, livre. Ou será que não? Você já foi censurado? Existe censura, assim, a própria sociedade censura várias coisas que a gente faz. As próprias pessoas acabam se censurando, achando que, sei lá, é ridículo fazer tal coisa, sendo que não tem nada a ver. Eu acho que se existe é muito pouco, eu não percebi ainda. Só se for, por exemplo, na parte do governo, que ele fala o que ele quer que publica ou coisa assim. No restante, está liberado até demais. A única censura que eu acho que contém aqui ainda no nosso país é o governo que não mostra para nós a verdadeira política que eles fazem. Eu acho que a censura até existe, mas as pessoas às vezes esquecem de estar usando ela no dia a dia também, e na sociedade eu também acho. Não existe mais censura, não existe. Eu acho que não existe, principalmente na mídia, na televisão, você passa de tudo, fala de tudo e não acontece nada com ninguém. Ou tem censura? Está escrito na Constituição Federal, capítulo 5º, artigo 220.
A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. E logo abaixo, no parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Passada a ditadura, foram abolidos todos os órgãos de censura. Mesmo assim, passamos a ser controlados pelos diretores de rádio e TV e censurados por órgãos judiciais que, ao se sentirem ameaçados por algumas pautas que são abordadas nos meios de comunicação, usam de seu poder para estabelecer o que deve ou não ser colocado no ar. Podemos citar alguns casos recentes, como o que ocorreu na emissora do apresentador Silvio Santos. No programa Domingo Legal, foi forjada uma entrevista com falsos membros do PCC, o que fez com que o SBT fosse penalizado saindo do ar. A Rede Record, depois de exibir uma matéria de um policial que se matou, sem que as câmeras registrassem o momento, anunciou o caso como exemplo de jornalismo verdade. A emissora teve como penalidade produzir reportagens de cunho social para exibir no horário comercial, baseando-se em temas sugeridos pelo Ministério Público. Casos de reclamações já chegaram até Brasília. O coordenador da campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania, Orlando Fantasini, recebeu 205 denúncias do programa Eu Vi na TV, da Rede TV, e convocou o apresentador João Kleber para prestar esclarecimentos. Foi determinado que o apresentador melhore o nível de suas apresentações, mas João Kleber alega que seus programas são de humor e não ofendem ninguém. Muito bem, você ouviu as palavras, viu as imagens. Agora é sua vez de participar. Você acha que ainda existe censura no Brasil ou é só mania de perseguição? Deixe seu recado no 0800 978 654 e a sua opinião pode aparecer no ar. Aqui nós não censuramos quem tem algo de bom para dizer. Proibir um ser humano de dizer o que pensa ou proibi-lo de ir e vir como bem entender é uma atitude que não é só totalitária, é covarde. Só um covarde precisa silenciar e amedrontar o próximo para esconder os seus próprios erros. E foi isso que a ditadura militar representou para o nosso país. Covardia. Voltamos já com o programa Em Questão. Naturalmente, se ninguém nos proibir. Um dia, a gente descobre que os valores são a nossa maior riqueza. Valores como o conhecimento, que faz a gente ver que quanto mais se sabe, mais falta conhecer. Descobre que é a experiência que nos faz viver de verdade. É aí que a gente percebe que só com valores como esses é possível fazer, na prática, a diferença. Unixul, a diferença entre aprender e aprender na prática. Juventude é um tempo de incertezas, mas é também tempo de liberdade para escolher, para apostar em nossas decisões e esculpir o próprio futuro. Quem é que não quer conquistar a excelência e se juntar aos mais de 100 mil vencedores? Porque, para romper os limites, é preciso ser UMC. Sem dúvida. A decisão para um bom projeto de vida profissional está em você. Construa um novo momento. Vestibular 2006 da UniABC. Preços especiais para calor. Inscreva-se já. 0800 019 4233. UniABC.